A primeira Igreja Batista de Niquelândia apresenta Mensagens Bíblicas, capacitando a Igreja para a obra de orar proativamente. Parte 2. A Igreja que ora proativamente é composta de membros com uma atitude constante de adoração. 1 Crônicas 4, de 9 a 10. Com a palavra, nosso pastor Eli Machado Diniz. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 4. E nós vamos ler os versículos 9 e 10. Aqueles irmãos que puderem ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, por favor, o façam. O texto sagrado diz o seguinte: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Amém? Pode se sentar, meus queridos. Nós vamos considerar, à luz desse texto, o tema capacitando a igreja para a obra de orar proativamente. Muito me impressiona, meus queridos irmãos, um pedido que os apóstolos fizeram a Jesus Cristo, e que muitos hoje parecem não reconhecer que tem essa carência. O pedido que os apóstolos fizeram é o seguinte: estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11, 1. Em outro lugar, o apóstolo Paulo vai fazer uma afirmação que evidencia que os discípulos não haviam aprendido, porque ele afirma o seguinte, escrevendo aos Romanos: do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sim, a oração não é algo que todos saibam fazer como deve ser feita. E por isso, acredito eu, ela seja tão negligenciada pelos seguidores de Cristo. Encontramos desafios a respeito do assunto de modo bem incisivo nas Escrituras. Observemos os textos abaixo. Primeiro, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Irmãos, orai por nós, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:25. Orai, pois, para que isto não suceda no inverno, Jesus avisando sobre o fim dos tempos, Marcos 13:18. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam, Salmo 122:6. Orai para bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam, Lucas 6:28. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação, Lucas 22:40. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, Mateus 5:44. E finalmente, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Diante desses imperativos, meus queridos, nos encontramos muitas vezes impotentes, porque vemos nossa completa ignorância quanto a este mandamento.
porque ainda temos o pedido firme em nosso coração: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eu creio que o aprendizado neste assunto não virá por teoria, mas sim por prática. Jesus nos desafia não a entender de oração, mas sim a praticar a oração. Daí o apóstolo desafiar os irmãos em Tessalônica: orai sem cessar. Mas como fazer isso de maneira que obtenhamos sucesso e fiquemos satisfeitos com a prática? Jabes, ou Jabes, como eu li na minha versão, mas Jabes é o mais conhecido, é um exemplo de homem temente a Deus, que fez a diferença em seu tempo com um pedido simples, mas de uma objetividade ampla. E podemos aprender com ele como orar de maneira proativa. Orar proativamente, o que significa isso? É o seguinte: é buscar, por antecipação, identificar e resolver possíveis problemas, e agir ou pensar de maneira antecipada sobre as situações da vida que enfrentamos. Isso é ser proativo. Segunda coisa que nos motiva a imitar Jabes em orar proativamente como igreja, que a igreja que ora proativamente é composta de membros com uma atitude constante de adoração. Veja o verso: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Meus queridos e amados irmãos, hoje existem tantos Jesus Cristos quanto existem de igrejas. Observamos que para cada igreja existe um tipo de Cristo em particular. Mas as Escrituras não nos deixam dúvidas quanto à unicidade do Deus que servimos. Veja o que Paulo diz aos Efésios: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, de 4 a 6. Jabes não se deixou levar pelo modismo de construir para si uma fé que lhe conviesse, uma fé que lhe desse condições de desfrutar a vida do mundo, e caso houvesse necessidade, corresse para Deus nos momentos mais difíceis. A quem ele invocou, não a qualquer dos deuses dos gentios. Não, ele invocou o Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro, o único que pode ouvir e responder uma oração, e em oração ouvia como Deus de Israel, o Deus que tem uma aliança com o seu povo, o Deus com quem Jacó lutou e prevaleceu, e foi por isso chamado de Israel. Meus amados, como igreja, se queremos que nossas orações sejam relevantes e proativas, se desejamos viver não apagando fogo, mas antecipando incêndios, não dividamos o nosso coração com ídolos que nós mesmos fabricamos para nos impedir de sermos adoradores que adoram em espírito e em verdade. Adoração não é um momento em nossa vida, ela deve permear toda a nossa vida. Na nossa vida de oração, temos sido proativos no sentido de demonstrarmos uma adoração que marca de maneira clara que servimos de todo o coração ao único Deus verdadeiro na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Curve suas frontes. Vamos lá. Pai querido, em nome de Jesus nós rogamos a Ti. Faça-nos de nós uma igreja que ora proativamente. Não apagando fogo, mas prevenindo incêndios. Que nossa fala com o Senhor não seja uma fala, Deus dá-me, mas sim, Deus usa-me.
É o que eu te peço e te rogo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou desta mensagem e deseja ajudar para que esta obra continue, deposite qualquer quantia na conta abaixo. Caixa Econômica Federal ou qualquer agência lotérica. Agência 1845. Operação 003. Conta corrente 12710. Primeira Igreja Batista de Niquelândia. Visite nossa igreja. Cultos, domingos, 9 horas. Reflexão Bíblica, 9h30. Escola Bíblica Dominical, 19h30. Culto de adoração. Quartas-feiras, culto de oração e estudo bíblico. Quintas-feiras, às 19h30, culto no setor Everest. Entrada franca.